Boa noite a todos. Hoje no nosso trabalho nós vamos falar sobre o editorial. O editorial é um tipo de texto utilizado na imprensa, especialmente em jornais e revistas, que tem por objetivo informar, mas sem obrigação de ser neutro, indiferente. É comum se ter uma sensação chamada editorial na mídia impressa. A objetividade e imparcialidade não são características dessa tipologia textual, uma vez que o redator dispõe na opinião do jornal sobre o assunto narrado. Assim, podemos dizer que o editorial é um texto mais opinativo do que informativo, onde se permite que você escreva em primeira pessoa. O editorial possui um fato e uma opinião. O fato informa o que acontece e a opinião transmite a interpretação do que aconteceu. Por tudo isso, podemos dizer que o editorial é um texto dissertativo, pois desenvolve argumentos baseados em uma ideia central, crítico, já que expõe um ponto de vista informativo, porque relata um acontecimento. O jornal que se apresenta matérias excessivamente críticas e opinativas e que não possui um ambiente separado para editoriais é considerado de opinião. O editorial é um texto da responsabilidade da direção do jornal, que deverá acompanhar cada número da publicação e que se debruça sobre os acontecimentos mais marcantes da atualidade ou dessa edição do periódico, comentando, analisando, exortando, em suma fazendo opinião, não uma opinião qualquer, mas opinião do jornal. E é esta característica que distingue o editorial dos restantes dos textos de opinião do jornal. Nossa equipe foi até a sede da Gazeta de Mato Grosso e conversou com o diretor de redação jornalística, Mauro Camargo, que nos fala sobre a rotina da elaboração do editorial, um dos principais veículos impressos de Mato Grosso, Jornal A Gazeta. Olá, Mauro Camargo, recebo o cumprimento de nossa professora Patrícia Sanches e dos acadêmicos de jornalismo do terceiro semestre da Faculdade de Comunicação da Unic. Olá, Patrícia, minha querida colega, turma do terceiro semestre de jornalismo da Unic, futuros colegas de redação. Eu estou aqui hoje para responder o questionamento de vocês e para falar sobre o editorial. Mauro, como são redigidos os editoriais do principal órgão impresso de Mato Grosso? Na Gazeta nós já adotamos, primeiro para descontrair um pouquinho, eu queria contar uma velha piada sobre editorialistas. O editor chega para o editorialista, véspera de Natal, e pede para fazer um editorial sobre Jesus Cristo. O editorialista vira para o editor e pergunta: contra ou a favor? Isso mostra bem a capacidade que tem que ter o jornalista, o redator, para discorrer sobre diversos temas, sobre os temas atuais, sobre o dia a dia. E no caso da Gazeta, nós definimos aqui uma fórmula de funcionamento diferente, que fica menos pesado, fica mais plural, do ponto de vista da qualidade da opinião, que é o seguinte: todos os editores participam da confecção dos editoriais. O editorial é, em síntese, a opinião da empresa sobre determinados assuntos, sobre aquilo que está ocorrendo no momento, sobre fatos cotidianos, sobre situações de interesse público, enfim. É o posicionamento formal do jornal em relação a esses assuntos. Então, aqui a gente trabalha um sistema de rodízio. Cada dia da semana, um editor de área, editor de economia, outro dia de política, outro dia é o de cidades, outro dia de esportes, enfim, é o editor executivo, eventualmente, eu produzo basicamente os editoriais de capa, aqueles que são publicados na capa, quando o jornal precisa se posicionar de uma forma mais contundente sobre determinado fato. De resto, os editoriais do dia a dia são formulados por essa equipe de editores, que evidentemente são profissionais da confiança da empresa, compreendem a posição da empresa diante de fatos, têm os princípios da empresa definidos na cabeça, aquilo que a empresa acredita, que defende. Então, cada editor produz no dia a dia um editorial.
É dessa forma que nós tocamos o jornal aqui e é dessa forma que nós temos essa opinião. Eu acho que esse sistema é importante, primeiro, porque estabelece a possibilidade de raciocínios diferentes sobre tais temas, que uma vez que não é um jornalista só que produz o editorial, você tem a possibilidade de ter visões diferentes sobre determinados fatos, claro, respeitando aquilo que é princípio da empresa, que é ponto de defesa da empresa em relação ao que acontece. É isso. Esse formato adotado pela Gazeta é comum nos grandes jornais do Brasil? Cada jornal adota um sistema. Geralmente, os jornais, em regra, eles têm, os grandes jornais pelo menos, têm uma equipe de editorialistas, né? 3 ou 4 editorialistas que trabalham exclusivamente isso, né? Definido às vezes por um corpo de dirigentes da empresa, quais são os assuntos, enfim. Mas cada jornal adota um sistema, né? Não é uma coisa que tenha a obrigatoriedade de ter esse ou aquele formato, né? A Gazeta adota esse sistema de rodízio porque entende que é importante, primeiro, a participação, o compromisso dos editores todos com o processo da opinião do jornal, né? E porque dá essa possibilidade de você ter, às vezes, visões diferentes, né? Claro que nós temos assim, uma situação de condenar, ou de criticar, ou de elogiar determinadas posturas, é uma posição já definida previamente pela empresa. Olha, nós defendemos a liberdade de imprensa, então nenhum editorialista vai escrever contra a liberdade de imprensa. É assim que funciona, ok? Existe algum critério sobre a escolha do tema ou os editorialistas têm liberdade? Liberdade absoluta. A Gazeta tem essa coisa importante. A única coisa que a gente preserva, obviamente, são os princípios que norteiam a empresa, certo? Isso é uma coisa que é normal, natural e é absolutamente democrático. Afinal, o espaço editorial é o espaço da empresa, é o espaço que a empresa se manifesta. Então, que dá a sua opinião formal sobre determinados temas. Agora, existe uma liberdade total sobre o texto, sobre a forma como aquela opinião vai ser colocada, enfim, não há nenhuma interferência, né? A discussão é interna, é feita aqui entre o diretor de redação, o editor executivo e os editores que vão escrever o dia. Nós agradecemos a você, Mauro Camargo, pelos esclarecimentos e a disposição em participar de nosso trabalho. Eu que agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui. É importante, é interessante que haja essa interação entre quem está no dia a dia da redação, quem está se formando, buscando um caminho, né? Eu espero que todos vocês, de uma maneira ou de outra, possam conhecer a redação da Gazeta, vir aqui, trocar ideias, quem sabe até prestar estágio amanhã depois e, quem sabe trabalhar aqui conosco, tá bom? Obrigado a vocês.